Olá, olá, bem-vindos então a uma aula do componente de matemática. Estarei aqui com vocês, professora Valcineide Malta. E nós veremos então qual é o conteúdo da nossa primeira aula. Vamos então à nossa cartela? O objeto de conhecimento é necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta, números irracionais, reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. E o detalhamento é reconhecimento dos números irracionais e estimativas de localização na reta numérica. Vamos lá, então, conhecer esses números famosos, que são os números irracionais. Olá, olá! Estou aqui num cenário bem típico da Amazônia, que é o famoso pôr do sol. E essa imagem, ela tem uma sensação de bem-estar, ela é muito agradável à vista. E o que isso tem a ver com o nosso objeto de conhecimento de hoje? Tem tudo a ver, porque essa imagem, ela usa uma proporção, ela usa um número irracional. E os fotógrafos, eles sabem disso. Então, quando é utilizado essa proporção, a imagem, ela fica agradável aos nossos olhos. Por quê? Porque essa proporção, ela é conhecida como proporção áurea. E ela é perfeitamente equilibrada. E esse equilíbrio faz com que seja agradável ao olho humano. O olhar do espectador, o que acontece? Ele passeia por toda essa imagem, até chegar a um ponto que o fotógrafo ou o artista definiu como seu foco de interesse. E o ponto de interesse dessa imagem que é qual? Vou trazer aqui esse número para que vocês possam reconhecer. Esse número, ele é conhecido como número φ, também conhecido como número de ouro. Também conhecido como proporção áurea. O que acontece então, olha aqui, ó. Os olhos passeiam por toda a imagem até chegar ao ponto de interesse, que é ali o sol, certo? O pôr do sol. Todos esses retângulos, eles são proporcionais. Por isso, ele é tão usado. Mas não é usado só na fotografia, também é usado na arte. Também ele é usado pelos pintores, tá bom? E também, né, por alguns fotógrafos e assim por diante. Vamos então conhecer melhor o que é essa proporção áurea? Vamos verificar então na nossa cartela. A proporção áurea, também conhecida como φ, por isso que tem essa letra grega aí, o nome dessa letra grega, que é um círculo como se fosse com I no meio dele, é chamado de φ. E esse número ele pode ser representado no retângulo de ouro. Vocês viram que na imagem anterior tinha um número aproximado, que era 1,618, tá? Isso daí é aproximado, porque esse número, na verdade, ele é um número infinito, tá? E como que a gente encontra esse número? A gente vai fazer o seguinte, quando se divide a base do retângulo que vocês viram lá pela altura, a gente vai obter esse número de ouro, o famoso φ, que é aproximadamente 1,618. Mas esse número, ele não termina no 8. Esse número, ele é infinito, tá? Então, aqui ele está arredondado. Mas ele tem infinitas casas decimais que não se repetem. E, como eu disse, não é usado só na fotografia. Esse número é muito usado também na arquitetura, que é o que a gente vai ver aqui, tá bom? E vocês vão acompanhar. Por quê? Observem aqui comigo. Nós temos aqui chamado retângulo de ouro. Por que ele é tão proporcional? De onde vem esse número? Como eu disse, se pegar a base e dividir pela altura, o que acontece? Pega aqui um retângulo, pega esse lado e você vai sobrepor ao outro. Então, quando você faz essa sobreposição, vai gerar um outro retângulo. Observem aqui na imagem, acompanhem comigo. Certo? Um outro retângulo, que é aquele azul. Da mesma forma, pega a altura e coloca ali, sobrepõe a base, então eu tenho outro retângulo. Todos esses retângulos, eles são proporcionais. Dividindo um lado pelo outro, sempre vai ter um número aproximado. E esse número aproximado é o número φ. Pode fazer isso, tá? E aí, mais uma vez, altura projetada sobre a base, mais um retângulo e assim por diante. Fazendo isso sempre, o que acontece? Nós teremos aí o famoso retângulo de ouro. Então, quando você faz aí a proporção, que é o espiral, esse espiral aí está representando o número φ. E esse número vai aparecer aqui para vocês. Observem aí, ele é um número infinito. A gente colocou lá que ele é aproximadamente 1,618, porque a gente colocou ali na forma arredondada, certo?
Porque o número depois do 8 é o 0. E quando o próximo número é 0 até 4, né, no caso, então a gente deixa naquela casa decimal mesmo. Se fosse um número maior ou igual a 5, a gente arredondaria para um número maior. Então, esse número ele é o quê? Ele é um número infinito. Está vendo lá que no final tem as reticências. E o que mais que você verifica aí nesse número? Que as casas não se repetem. Então, não é uma dízima periódica, é uma dízima não periódica. É um número infinito e as casas não se repetem. Tá certo? Esse número é incrível. Como eu disse, ele é utilizado também na arquitetura, em um famoso ponto histórico, que eu vou mostrar já já para vocês. Observem aqui na nossa cartela. Esse monumento é o Parthenon, então, ele é formado todo aí pela proporção áurea. Cada partezinha aí dessa coluna, todos esses retângulos formados aí entre eles são proporcionais. Observem, então, o retângulo de ouro aplicado, então, na arquitetura, tá? Todos esses retângulos possuem a mesma proporção. Ele é encontrado também em padrões da natureza, nas pétalas de flores, nos espirais de concha, também encontrado na arquitetura e na arte, como vocês podem ver aqui na nossa bela imagem, tá certo? Então, tanto ali os retângulos de cima, quanto ali com a coluna e a parte superior também, todos eles têm essa proporção, chamada proporção áurea, tá certo? Então, vamos então ao conceito matemático do que é um número irracional. Observem aqui na nossa cartela. Nós temos uma imagem e nós temos aqui o conceito, a definição de números irracionais. Os números irracionais é só o número φ, professora, que a senhora apresentou? Não. Os números irracionais, eles são números decimais, eles são infinitos e não periódicos. E eles não podem ser representados por meio de fração, tá? Por meio de uma divisão entre dois inteiros. Quais são esses números? Esses números, eles são as raízes não exatas, como vocês podem ver aqui, ó, bolinha dos irracionais. Ó, temos a raiz de 5 e a raiz de 2. São exemplos de números irracionais. As dízimas não periódicas e alguns casos especiais, como que a gente viu aqui, tá? Então, nós temos o número π, nós temos o número φ e nós temos a constante de Euler, que é indicado pela letra E minúscula, tá? E essa figura, professor, o que significa? Então, vamos lá. Observem aqui. Quando você era menor, quando você era criança, começou a estudar, o que aconteceu? Você começou pelos números que a gente usa para fazer contagem, que são os números naturais. 1, 2, 3, e ele é infinito, certo? É o conjunto dos números naturais. Você também aprendeu, quando você estava um pouco maior, especificamente lá no 7º ano, que também existe um outro conjunto de números. Quais são? São os números inteiros, que aí você começou a aprender sobre os números negativos, como está indicado aqui o número -3. Então, o que são os números inteiros? São todos os naturais que você já conhecia, todos os positivos com os negativos. São os números inteiros. E o que mais, professora? Você também aprendeu sobre as frações, sobre os números decimais, sobre porcentagem. Esses números que você pode representar eles por uma divisão, eles são conhecidos como os números racionais. Quem são os racionais mesmo? Vamos lá. São todos os naturais, todos os inteiros, mais os números decimais, as frações, as dízimas periódicas, tá? E as porcentagens. Tudo isso é o conjunto dos racionais. E está fora desse conjunto dos racionais quem? Os números diferentões, né? Que são os irracionais. Os irracionais, ó, eles estão separados aqui. São os números decimais infinitos e não periódicos. Quem são esses números? As raízes não exatas, o número π, o número φ e a constante de Euler. Juntando todos eles, então, eu tenho o conjunto dos números reais, tá? Que é o conjunto que nós estamos aqui estudando, tá? Então, viu então agora o que é a definição? Vamos continuar, porque agora, se os números irracionais são números reais, então eles podem ser localizados na reta numérica, tá certo? Professora, esses números, a senhora disse que eles têm infinitas casas. Então, nós vamos trazer aqui o exemplo desses números irracionais na calculadora. A gente já viu que tem o φ,
mas também foi falado aqui as raízes não exatas. Então, nós trouxemos aqui 3 exemplos. Colocando na calculadora, se você colocar a raiz quadrada de 2, o que vai acontecer? É claro que a calculadora tem um limite, então vai te dar ali até um número. Mas esse número, raiz de 2, ele é infinito, tá certo? Então, observem aqui na nossa imagem que esse número é 1,4142 e ele continua. É um número infinito e não periódico, porque as casas não estão se repetindo aí, certo? E também você pode colocar no final reticências, porque ele não acaba ali no 5, a calculadora só está fazendo o arredondamento, tá certo? Assim como a raiz de 2, a raiz de 3 também ele é um número irracional, tá? Quando você faz ali na calculadora, você verifica que é um número infinito e as casas não se repetem. A raiz de 3 e também nós temos aqui como exemplo a raiz de 5. Mas eu também poderia colocar a raiz de 7, a raiz de 11. Todas essas raízes são números irracionais, tá certo? Compreenderam então aí? Vamos continuar, porque eu quero que vocês observem agora aquele número que eu falei no início, que é o número π. Falamos do número φ, que é a proporção áurea, mas o número π, qual é esse número? Vamos verificar então aqui. O número π ele é indicado por essa letra grega, ele é um número infinito também, e as casas decimais elas não se repetem, como vocês podem ver aí na nossa imagem. Esse número, ele é encontrado em objetos circulares. Quando você pega o comprimento de um objeto circular, por isso que ele está aí em forma de círculo, e divide pelo diâmetro. Não importa qual seja o objeto circular. Pode ser um prato, pode ser uma garrafa, pode ser a tampa de uma panela. Se você medir o comprimento, tá? Toda aquela parte ali de fora, o círculo, e dividir pelo diâmetro, que é uma corda que passa de um ponto até o outro pelo centro, você vai obter esse número aí, tá bom? Então, esse número é conhecido como número π. E nós temos também um outro número, que é a constante de Euler. Esse número também ele é um número infinito, ele é um número irracional e as casas decimais não se repetem, tá certo? Futuramente, vocês verão esse número com mais frequência, tá certo? Agora, vocês estão só conhecendo ele como um número irracional, ok? Agora, nós vamos posicionar aquele número da proporção áurea, que é o número φ, em uma reta numérica. Se ele é um número real, então ele pode ser localizado na reta numérica. O número φ ele é aproximadamente 1,618, então ele está entre 1 e 2. Como é 1,6, então ele está bem ali na metade, um pouquinho depois da metade do 1,6 com 1,7, como vocês podem observar aqui na imagem, então, a localização dele. Então, quando você quer localizar um número decimal, esse número decimal ele tem infinitas casas, professor. Como que eu vou colocar isso na reta numérica? Você vai fazer uma aproximação, certo? Então, o que você faz? Você observa ali quais são os inteiros. 1,618 entre 1 e o 2. Então, se tiver ali os espaçamentos menores, que são ali, o 0,1, 0,2 e assim por diante, você vai localizar entre o 6, 1,6 e 1,7. Caso não tivesse essas marcações menores, que são os décimos, o que você faria? Entre 1 e o 2. 1,6 está um pouquinho depois da metade, então você colocaria um pouquinho depois da metade, entre o 1 e o 2, tá certo? Então está aí localizado o número φ, 1,618, a forma arredondada, tá certo? Professora, tudo bem, localizamos aí o número φ, que a gente fez uma localização aproximada de um número decimal. Mas como é que eu vou localizar uma raiz? Como que eu faço isso? É o que nós veremos agora. Então, nós veremos então a localização dos números irracionais na reta numérica. Como eu faço isso com as raízes? Observem aí que nós temos as raízes exatas. Então, nós vamos localizar as raízes que não são exatas por aproximação das que são. Então, nós temos aqui as raízes quadradas exatas, certo? Os quadrados perfeitos. Então, nós temos todos eles. Raiz de 1, que é 1. Raiz de 4, que é 2. Raiz de 9, que é 3. Raiz de 16, que é 4. E assim por diante. Então, para localizar um número, uma raiz que não é exata, você vai verificar onde ela está próxima. Ela está próxima de qual raiz exata, tá? Então, nós faremos isso por aproximação, tá certo?
Como faremos isso por aproximação? E por que, primeiro, que a gente faz por aproximação? Porque esses números eles são decimais infinitos. Então, você vai localizar na reta por aproximação, tá certo? O que a gente faz, então? Vamos fazer um exemplo. Observe aqui, nós temos a raiz de 3. Qual é a localização da raiz de 3 na reta numérica? Ora, você vai fazer por aproximação. A raiz de 3 está próxima de quem? Nós temos aqui ó, raiz de 1 e raiz de 4. Então, a raiz de 3 está entre essas duas raízes exatas aqui. Está entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Então, vamos escrever isso, tá certo? Aqui na nossa próxima cartela. Observem aqui. A raiz de 3 está entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Por que eu faço isso? Porque eu sei quem é a raiz de 1. A raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2, né? Porque 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Então, onde vai estar localizado a raiz de 3? Ela vai estar localizado entre o 1 e o 2, tá certo? Na reta numérica, então, eu vou colocar a raiz de 3 entre o 1 e o 2. Está aqui, ó, o 1 e o 2. Vou destacar ele aqui na reta. Na bolinha azul aí, nós temos o 1 e o 2. Onde vai ficar a raiz de 3, professora? Agora, pensem comigo. Não sei quanto que é a raiz de 3, certo? Mas a raiz de 3, ela está mais próxima da raiz de 1 ou da raiz de 4? Ah, professora, a raiz de 3 está mais próxima de quem? De raiz de 4, certo? Então, a raiz de 3 aqui na reta numérica vai estar mais próxima de quem? Vai estar mais próxima do 2 do que do 1, porque a raiz de 4 é quanto? É 2. Então, a raiz de 3 vai estar mais próxima aqui ó, de quem? Do 2 do que do 1. Certo? Então, eu coloquei aqui a reta numérica com 0,5 aqui de intervalo. Então, tem 0, 0,5, 1 e 1,5. Se a raiz de 3 está mais próxima do 2, significa que ela passou aqui ó, de 1,5, tá certo? Então, a raiz de 3 vai estar mais ou menos por aqui, ó. Por isso que eu digo que é por aproximação. Então, aqui a gente marca a raiz de 3. Para que fique de uma forma estética mais bonita, vamos mostrar aqui para vocês, então. Tá aí, ó, a raiz de 3, localizado, tá, de forma aproximada, entre o 1 e o 2, mais próximo do 2 do que do 1, tá certo? Agora, nós vamos conferir essa raiz de 3 na calculadora. Observem aqui na calculadora comigo. Quanto que é a raiz de 3? Vocês podem fazer aí também numa calculadora. A raiz de 3 é isso daí, ó, 1,73, 20, 50, 80 e 7 e assim por diante, tá? Então, nós localizamos próximo a isso, não foi? Observe aqui na reta como que ficou. Porque 1,73, vamos aproximar para mais perto, para 1,75. Se eu tivesse que localizar 1,75, o que eu faria? Eu faria bem aqui no meio, entre 1,5 e 2. Tá certo? Como é 1,73, isso é bem próximo. Em uma reta numérica, você está fazendo isso por aproximação. Então, a forma aproximada deu certo, porque é 1,73 e ficou ali, ó, o valor aproximado mesmo. Tá certo? Então, é assim que a gente localiza na reta numérica o número irracional, por aproximação. Vamos relembrar aqui de novo como é que a gente faz? Você verifica, então, essa raiz está próxima de que raízes exatas, tá certo? Para isso, você tem que saber quais são as raízes exatas. Raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16 e assim por diante. Então, entre quais raízes exatas? E aí, depois, você tira essas raízes exatas, tá? Encontra o resultado. Então, essa raiz vai estar ali na reta numérica entre os resultados, tá certo? Aí você verifica. Esse número está mais próximo de qual raiz? Onde ele estiver mais próximo, então você vai fazer uma localização aproximada ali na reta numérica, tá certo? E se for um contrário? Se já tiver esse número lá na reta numérica e você tiver que descobrir qual é esse número, como que a gente faz? Vamos então a um exemplo aqui na prática de como a gente faz o inverso. Vamos lá. Observem aqui que nós temos uma reta. E o que está pedindo aí para você fazer nessa reta numérica? Qual é o comando da questão? Com base na figura a seguir, qual o ponto que mais se aproxima do valor de raiz de 10? Então, nós temos aí a reta numérica, que vai do 0 até o 10.
Lembrando que temos uma setinha aqui na direita, que significa que é infinito aqui para a direita, certo? E ele quer saber onde está a raiz de 10. Então, nós temos aqui a letra M, que está um pouquinho aqui depois do 1, certo? Nós temos a letra N, que está um pouco depois do 3, a letra P, que está colado aqui perto do 5, e a letra Q, que passa do 10. Onde, então, que estará a raiz de 10? Qual desses números aí está representando a localização de raiz de 10? É o M, o N, o P ou o Q? O que a gente faz, então? A gente vai fazer, então, a aproximação, né? Porque está perguntando qual desses aí se aproxima da raiz de 10. Então, vamos verificar perto de quem a raiz de 10 está. Como que a gente faz mesmo? A gente verifica, então, quais são as raízes exatas próximas à raiz de 10. Vamos relembrar? Observe aqui na cartela quais são as raízes exatas. Voltem lá na cartela das raízes exatas. Observem aqui. A raiz exata são raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25, 36 e assim por diante. Então, a raiz de 10 vai estar entre qual? A raiz de 10 vai estar próxima da raiz de 9. E qual é a próxima raiz exata? A raiz de 16. Então, a raiz de 10 vai estar entre essas duas aqui. Vou colocar até de outra cor, certo? Isso significa que raiz de 10 não sei o valor exato, ela é uma raiz não exata, mas eu sei o resultado de 9, a raiz de 9 é 3, e a raiz de 16 é 4, 4 ao quadrado, 16. Significa que a raiz de 10 vai estar entre o 3 e o 4, tá certo? Qual dessas letras aí está entre o 3 e o 4? Ora, professor, estou vendo aqui na reta numérica que a letra que mais se aproxima, então, aí do valor de raiz de 10 é a letra N, porque a letra N é a única que está aqui nesse intervalo, ó, entre o 3 e o 4. Então, pronto. Se for uma questão de alternativa, com certeza você vai marcar a alternativa, que é a letra N, tá certo? Então, respondemos aí a nossa pergunta. Qual o ponto que mais se aproxima do valor de N? De raiz de 10, é o ponto N. O N aí ele está representando quem? Ele está representando a raiz de 10, tá certo? Ok? De forma mais organizada, vou colocar aqui na cartela o passo a passo que nós fizemos, tá certo? Observem aqui. Então, nós fizemos o primeiro quê? Verificamos as raízes exatas próximas à raiz de 10. Quem são elas? Raiz de 9 e a raiz de 16. Raiz de 9 é 3 e a raiz de 16 é 4. Então, a raiz de 10 vai estar entre o 3 e o 4. E o único ponto que está entre o 3 e o 4 é o N, ok? Então, pronto, respondemos aí a nossa questão, tá? A nossa aplicação. E agora, para tirar a dúvida, professora, a gente fez aí por aproximação. Mas agora eu fiquei curioso para saber qual é o valor da raiz de 10. Então, nós temos a calculadora. Você vai lá na função, todo celular tem, você pode procurar em qualquer calculadora, raiz quadrada de 10, que ele vai lhe dar ali o valor exato. Então, vamos verificar qual é o valor exato da raiz de 10 pela calculadora? Observem na tela comigo. Nós temos aí, então, que a raiz de 10 ela é 3,162277660 e assim por diante. Esse número ele é infinito e as casas decimais, o que acontece com elas? Elas não se repetem. Então, o número ali que está próximo de 3, então, como a gente viu, que é 3,16, é a letra N, tá certo? Então, a gente localiza igual um número real, normal, só que você faz isso por aproximação, já que eles são infinitos. Existe uma forma geométrica também, que aí dá uma forma exata, mas isso não é conteúdo para essa nossa aula, tá certo? Então, mais uma vez, vamos recapitular, então, o que a gente aprendeu na nossa aula. Aprendemos que os números irracionais, eles fazem parte dos números reais, tá certo? Então, nós temos ali, lembra das bolinhas? Nós temos os naturais,
que estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais. E os irracionais são os diferentões, são os que estão separados, tá? Por quê? Porque eles são números infinitos, tá? E eles não são periódicos, tá certo? Mas eles, junto com os racionais, eles formam o conjunto dos números reais, tá certo? Vamos voltar a essa cartela para que você possa lembrar exatamente do que são esses números irracionais, tá? Então, observe que no nosso círculo, nós temos aí cada um dos conjuntos numéricos e os exemplos deles, tá? Então, aí nos naturais, nós temos os exemplos. 1, 2, 3. Esse conjunto ele é infinito, tá certo? À direita. Assim como o dos inteiros. Os números inteiros são infinitos à direita e à esquerda, tá? Tanto para os negativos quanto para os positivos, assim como os racionais. Então, juntando todos eles, nós temos o conjunto dos números reais, tá certo? E se eles são números reais, eu posso localizar eles na reta numérica. E o que a gente aprendeu? Por aproximação. Professora, mas como que eu vou localizar uma raiz não exata? O que você faz, então? Você localiza por aproximação das raízes exatas. Foi o que a gente viu na nossa aula, tá certo? Então, lembra das raízes exatas aí. Se você lembra das raízes exatas, então você vai saber quais são as que estão próximas da sua raiz que não é exata, como a gente fez com a raiz de 3, como a gente fez aproximadamente com a raiz de 10 também. Tá certo, gente? Então, eu quero agradecer aqui muito a atenção de todos vocês. Espero que tenham compreendido de forma clara. E vamos nos ver nas próximas aulas também, tá? Deixo aqui, então, meu carinho para vocês. Até a próxima.